Olá! Começamos hoje nossa análise focada naqueles elementos que, sabe, realmente fazem a diferença entre uma empresa que só planeja e outra que, bom, que executa bem e sustenta a vantagem competitiva. A gente tem aqui um material interessante sobre os pilares da vantagem competitiva e execução estratégica. E a nossa missão aqui é entender a fundo como essas diferentes culturas de aprendizado, de resultados, de dados, de accountability e, claro, a clareza estratégica, como tudo isso se encaixa, né, para criar um motor de sucesso que dure. Não é só listar os pilares, a gente quer desvendar como eles funcionam juntos, assim, na prática. Como essa combinação pode realmente transformar uma organização. Ok, vamos tentar desempacotar isso. Como essas peças se encaixam no dia a dia? Ótima abordagem. Porque a potência real está justamente na sinergia, né? O material que a gente está vendo sugere isso mesmo, que não são peças soltas. São mais como engrenagens, sabe? Uma movimenta a outra. E entender essa dinâmica é, nossa, crucial hoje em dia, com tudo mudando tão rápido. O que é fascinante aqui é pensar como fortalecer um pilar pode de verdade amplificar os outros. Criar um ciclo virtuoso de adaptação, de performance. E o contrário também, né? Se um tá fraco, pode comprometer o sistema todo. Interessante essa visão de sistema, né? Tudo interligado. Bom, vamos começar então pelo que o material aponta como um dos fundamentos, a cultura do aprendizado. E do conhecimento, claro. Tem um dado que me saltou aos olhos. A velocidade com que o conhecimento fica obsoleto falam em, 50% em apenas 3 ou 4 anos. Isso coloca o aprendizado contínuo, o lifelong learning, não mais como um diferencial, mas como condição básica para sobreviver mesmo, concorda? O texto argumenta que competir hoje é, na essência, competir pelas habilidades das pessoas, pela capacidade delas de aprender. Sem dúvida. O conhecimento é visto como um ativo estratégico central. E o que o torna tão valioso, segundo essa análise, é que é difícil pra caramba de copiar. Diferente de tecnologia, que você compra ou capital, o conhecimento que está na cabeça das pessoas, que surge da experiência, da colaboração, isso está muito enraizado na cultura, na história da empresa. Não dá para simplesmente ir lá e copiar. Então, investir nisso não só melhora o produto, o serviço, deixando eles intensivos em conhecimento, como diz o material, mas também abre novas portas, sabe? Novos mercados, novas formas de agregar valor que os concorrentes não conseguem imitar tão fácil. Só que para esse conhecimento florescer e circular, olha, é fundamental ter um ambiente de confiança, confiança psicológica alta. As pessoas precisam se sentir seguras para tentar, para errar, para compartilhar dúvida, ideia, sem medo de, sei lá, ser punido ou julgado. E nesse cenário de aprendizado e confiança, o papel do líder parece, nossa, central mesmo. O material sugere uma ligação direta entre o sucesso da empresa e a capacidade de aprendizado dos líderes. Eles não só dão o tom, mas precisam ser o exemplo vivo dessa busca por conhecimento. Mas aí, aqui é onde fica realmente interessante para mim. O material fala da habilidade de desaprender, unlearn. O que é isso exatamente na prática para um líder? Não é só aprender coisa nova, é jogar fora o velho. Exatamente. É isso. Desaprender é reconhecer que aqueles modelos mentais, aquelas práticas, aquele conhecimento que funcionou super bem no passado, pode ser uma trava hoje ou amanhã. É a capacidade de questionar as próprias certezas, sabe? De abandonar conscientemente o que não serve mais. Para quê? Para abrir espaço mental, estratégico, para o novo. E isso exige, olha, uma humildade intelectual e uma coragem que não é brincadeira. Sem essa capacidade de esvaziar o copo, como dizem, o aprendizado do novo pode ser superficial ou até bloqueado por crenças antigas. É uma disciplina-chave para a adaptabilidade da liderança e, claro, da organização inteira. Líderes que manjam desse desaprendizado conseguem pivotar mais rápido, se manter relevantes nessa loucura que é a mudança constante. Faz todo sentido. Se o líder não consegue desaprender, como é que a organização vai, né? Bom, saindo dessa base do aprendizado, vamos para o segundo pilar: estratégia e clareza da comunicação. A ênfase aqui parece ser dupla. Ter uma estratégia bem definida, claro, mas talvez o mais importante, comunicar isso sem parar. De forma clara, para todo mundo. O exemplo que citam é forte. Quando todo mundo,
Desde quem está na recepção até a diretoria entende a visão e o seu papel nisso, a empresa ganhou um ritmo, uma cadência que acelera o crescimento. Mas como garantir que essa comunicação funcione de verdade? Que não seja só discurso. Envolvente, sabe? Um storytelling que conecte as pessoas, tanto emocional quanto racionalmente, ao propósito, aos objetivos. Não adianta só jogar meta e plano. Tem que contar a história. Onde a gente está, para onde a gente vai, por que essa jornada é importante. Isso mobiliza, isso é linha. Só que o material também traz um alerta bem importante. Uma estratégia que é brilhante no papel, mas que, ignora a realidade dos recursos, seja dinheiro, tecnologia, tempo ou principalmente gente com a competência certa. Essa estratégia não passa de um exercício intelectual. Na prática, ela é inexequível, ou seja, é uma má estratégia. Isso levanta uma questão importante. Será que na hora de formular a estratégia, as empresas estão fazendo essa análise fria, honesta da capacidade de execução ou ainda se cai naquela armadilha de definir visões lindas, mas sem um plano realista de como chegar lá? Essa honestidade na hora de avaliar os recursos. Ponto crítico mesmo. E a clareza na comunicação ajuda a combater o que o material descreve como talvez o maior desafio do líder hoje: a distração. É muita coisa acontecendo. Sem o norte claro, que é reforçado o tempo todo, a energia vai embora, se dispersa. E falando em clareza, o material resgata aquela pergunta clássica do Drucker: qual é o seu negócio? What business are you in? Parece simples, né? Mas a profundidade da resposta pode mudar tudo. Como responder essa pergunta ajuda a evitar a tal miopia de mercado? Responder isso força a empresa a ir além do produto ou serviço atual, a focar no valor central que entrega para o cliente, na necessidade que ela resolve de verdade. Por exemplo, uma empresa de trem que se define como negócio de transporte e não só negócio ferroviário, abre um leque estratégico muito maior. Essa redefinição ajuda a sacar quem são os concorrentes que você nem imaginava, que podem vir de outro setor, usar outra tecnologia, mas resolvem o mesmo problema do cliente, entende? E ajuda também a antecipar mudanças no mercado. Evita que a empresa seja pega de surpresa só olhando para o concorrente direto, enquanto a ameaça real vem de outro lugar. É um exercício de autoconsciência estratégica, fundamental. Entendi. Define o campo de jogo de forma mais ampla. E isso conecta bem com o terceiro pilar, accountability e execução. A execução é descrita como essa disciplina de transformar a estratégia em resultado concreto. E é muitas vezes o calcanhar de Aquiles, de muita empresa. O material coloca a accountability, a responsabilidade pela meta, como peça central para a execução acontecer. Mas essa palavra accountability é tão usada, o que ela significa mais a fundo aqui? Como se liga com a ideia de ownership, de sentimento de dono? Boa pergunta. Accountability, na visão que está aqui, vai além de só atribuir tarefa. É um compromisso pessoal mesmo, intransferível, com o resultado final. Quem é accountable não só faz a sua parte, mas se sente genuinamente responsável por aquele objetivo, por aquele indicador. Toma a iniciativa, para superar o obstáculo, para garantir que o resultado aconteça. É aí que conecta com ownership. É esse sentimento de dono que puxa a proatividade e a responsabilidade. E o material argumenta forte que essa cultura de accountability só floresce onde as pessoas se sentem empoderadas para decidir e para agir. Já em culturas muito centralizadoras ou com líderes que fazem microgestão, aí complica. Isso mina o sentimento de dono. Se o líder mete o dedo em tudo, ou se a decisão final sempre volta para ele, as pessoas viram só cumpridoras de ordem. A responsabilidade some, se dilui. E o líder se afoga no operacional, sem tempo para o estratégico. Então, empoderamento é pré-requisito. Ok, mas como se estrutura a accountability na prática? Não basta só falar, você é responsável.
Essenciais. Primeiro, clareza total sobre a tarefa, o objetivo, o indicador, pelo que a pessoa ou time responde. Segundo, métrica bem definida para acompanhar. Como a gente sabe se está indo bem? Terceiro, rituais de acompanhamento. Reunião de check-in, relatório, algo para garantir visibilidade e corrigir a rota. E talvez o mais crítico, definir explicitamente o dono. Quem é a pessoa que bate o martelo sobre aquela iniciativa? Quem responde por ela no final das contas? Se a gente conecta isso ao quadro geral, essa governança não é para ser burocracia, é a arquitetura que faz a accountability funcionar, que faz a execução acontecer de forma coordenada, eficaz. Sem essa clareza de papel, de processo, a responsabilidade vira aquele jogo de empurra-empurra. Essa estrutura parece mesmo fundamental para evitar que as coisas se percam pelo caminho. E isso nos leva direto para o quarto e último pilar discutido, a cultura de dados e resultados. Se a execução depende de accountability, também depende de foco. O material insiste muito na necessidade de priorizar, de forma implacável. Cita até aquela recomendação de limitar o número de iniciativas estratégicas, tipo 5 no máximo. Por que essa limitação é tão crucial assim? A lógica é simples, mas é poderosa. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo é a receita para não fazer nada direito. O excesso de prioridade pulveriza o foco, a energia, os recursos. As equipes ficam perdidas, sem saber o que é importante de verdade. O tempo que deveria ir para as iniciativas estratégicas acaba sendo comido por um monte de coisa secundária. A disciplina de escolher poucas batalhas-chave e concentrar o esforço nelas é fundamental para maximizar a produtividade e garantir que a estratégia principal avance. E para garantir que essas prioridades sejam alcançadas, definir meta clara é essencial. E aí entra o famoso SMART, imagino. Mas o material traz algum detalhe extra sobre como aplicar isso? Sim, além do básico, específica, mensurável, atingível, temporal, o material dá uma ênfase especial no R de relevante. Uma meta para engajar de verdade a equipe precisa ser vista como importante, não só para os objetivos da empresa, lá em cima, mas idealmente para o time que vai ralar nela. Essa conexão com um propósito maior, sabe? Entender como aquela meta ajuda no quadro geral. E isso é um fator de motivação muito forte. E além de definir bem, o monitoramento constante e o feedback são vitais. É aqui que a cultura orientada por dados faz toda a diferença. Trocar o achismo, a intuição, por análise baseada em dado concreto, permite tomar decisão mais rápida, mais assertiva. Identificar problema mais cedo, ajustar a rota com mais precisão. Os dados trazem objetividade para a conversa sobre desempenho. E essa objetividade não só melhora a decisão, mas parece ter um efeito no moral da equipe também, né? O material menciona que dar visibilidade para os resultados, celebrar as vitórias pequenas e grandes, com base nesses dados, funciona como combustível, mantém o engajamento, melhora a performance futura, vê o progresso de forma concreta, valida o esforço, reforça a crença de que dá para chegar lá. Então, o que tudo isso significa, no fim? Parece que a gente está descrevendo um sistema, né? Onde a clareza das metas, SMART e relevantes, o foco, poucas prioridades, o acompanhamento, dados e rituais, e o reconhecimento, visibilidade dos resultados, se alimentam, criando um ciclo positivo de execução. Exatamente. É a criação de um ecossistema de performance mesmo, onde a cultura de dados e a orientação para resultados se reforçam, mantendo a organização focada, energizada para transformar a estratégia em realidade. Excelente. Então, para a gente amarrar nossa conversa aqui, percorremos esses 4 pilares todos interligados, vimos como a cultura de aprendizado, incluindo aquela habilidade-chave de desaprender, mantém a organização adaptável, o conhecimento vivo, como a estratégia clara, bem comunicada e com o pé no chão quanto aos recursos direciona todo mundo, como o foco e a priorização evitam que a energia se perca e maximizam o impacto, e, por fim, como a accountability, apoiada por uma boa governança e alimentada por uma cultura de dados e resultados, garante que as coisas de fato aconteçam. A mensagem central que fica dessa análise é que não é ser excelente só em um pilar,
mas é a articulação, a sinergia entre eles que constrói a vantagem competitiva de verdade, aquela que dura. Perfeitamente resumido, a força está na integração desses elementos, criando um sistema organizacional que consegue aprender, direcionar, focar e executar consistentemente, mesmo num ambiente turbulento. Entender isso e cultivar ativamente essa combinação é, segundo o material, essencial para qualquer organização que quer não só sobreviver, mas liderar, prosperar no longo prazo. É tipo um mapa para construir resiliência e capacidade de realização. E para a gente fechar, deixo aqui uma provocação para nossa reflexão depois. Baseada no que a gente conversou, falamos bastante da importância do desaprender para a adaptabilidade do líder. A questão que fica é, como as organizações poderiam ir além, cultivar essa habilidade de desaprender de forma sistemática e intencional em todos os níveis, não só nos líderes. Será que o desaprendizado organizacional poderia ser uma competência-chave para acelerar radicalmente a inovação e a capacidade de adaptação contínua no futuro? Fica aí o pensamento.